poder chegar no horário, né? Outras não vão poder assistir. Acho que já tá. Beleza. Bom, a Josi, acho que vocês viram no grupo, ela pediu orações e vibrações para a sobrinha dela, né? Que passou mal e que agora ela está retornando ao hospital. Então, vou pedir na oração de hoje, na inicial, que a gente mentalize, né? Para que, enfim, ela receba todo o apoio médico necessário e que a espiritualidade, inclusive, possa auxiliar os médicos, né? A fazer um correto... tomar as devidas providências, né, as corretas providências, tá bom? Diagnóstico correto. Então, vamos lá, vou pedir, nesse momento, para a gente ir acalmando aí nossos pensamentos, nosso coração, que a gente possa sentir realmente a espiritualidade presente, que a gente possa se conectar num único pensamento. Senhor Jesus, amado Mestre, sempre iniciamos agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui para mais um encontro de aprendizado, enriquecimento, reflexão, que possamos sempre levar isso para a nossa vida e agradecer pelas bênçãos que recebemos diariamente, que muitas vezes não vemos e não percebemos. Hoje pedimos a sua ajuda, Pai, de toda a equipe espiritual, que possa envolver a sobrinha da nossa colega Josi, Isabelle M. dos Santos, que toda a equipe espiritual possa estar acompanhando, auxiliando os médicos no que for necessário, intuindo, para que possam fazer um diagnóstico o mais rápido possível e auxiliá-la dentro das suas necessidades. Sabemos, ó Pai, que uma folha não cai sem a sua permissão e que, portanto, pedimos essa permissão para que tudo aconteça a ela e à família dela da melhor forma possível, dentro do merecimento de cada um e necessidade espiritual de cada um. Agradecemos novamente ao Pai pelo dia de hoje, por estarmos todos aqui. Que a espiritualidade também possa adentrar a cada lar dos alunos que aqui estão, tanto os presentes quanto os ausentes. Que possamos imaginar um grande feixe de luz dourada iluminando todos os cômodos de nossas casas, de nossos lares, fazendo como se fosse uma grande limpeza, entrando também por nossa cabeça, e sentindo todas as suas bênçãos em todas as células do nosso corpo. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus e graças a Deus. Graças a Deus. Esperar que todos eles melhorem, né? Boa noite, Tiago, tudo bem? Boa noite, eu tô bem, e vocês? Tudo bem, graças a Deus. Gente, vamos começar. Oi? Boa noite. Vamos começar então. Na última aula nós vimos o que são leis naturais, ou leis divinas, né? E as leis humanas, enfim, essa diferença. E hoje a gente vai estudar a primeira delas, que é a lei de adoração. Nós vimos que todas elas são importantes, que uma complementa a outra. Mas nós vamos seguir a ordem que está sendo apresentada no Livro dos Espíritos, tá bom? Wagner, você pode compartilhar, por favor?
Mas, inicialmente, o que eu gostaria é de começar a conversar com vocês sobre o que é adorar, né? Quando a gente ouve assim, eu adoro você, o que é adorar no senso comum, na nossa linguagem do dia a dia? O que vem à cabeça de vocês? Quando vocês dizem para alguém, eu adoro você, vocês estão querendo dizer o quê? Pessoa. Você gostar, admirar, né? Você gostar, admirar. Essas coisas. Viviane? Eu ia falar isso, admiração, né? Acho que uma adoração, acho que é uma admiração extrema, né? Que você tem pela pessoa. Uma admiração extrema que você tem pela pessoa. Aparecida? Abre o seu microfone. Também acho que é assim, você gostar da pessoa, né? Você gosta, se admira do que ela faz. Aí você fala, eu adoro. É um jeito diferente de dizer eu gosto de você, né? Eu acho assim. Uhum. Parece que o adorar é mais do que o gostar, né? É o gostar muito. Dá essa impressão, né? Mas alguém gostaria de falar? Não? Bom, então, boa noite, Josi, tudo bem? Que bom que você chegou. Fizemos a vibração para sua sobrinha, tá bom? A gente falando um pouquinho sobre a lei de adoração. A gente usa realmente essa palavra adoração no nosso senso comum, né? Quando você adora alguma coisa ou alguém, quer dizer que você gosta muito daquilo, né? Eu adoro chocolate, quer dizer que eu gosto muito de chocolate, eu gosto mais de chocolate do que outros doces, vamos supor. Eu adoro aquela pessoa, eu adoro o que aquela outra pessoa faz, né? Então, o adorar, ele vem nesse sentimento do gostar muito, né? Então, só que quando a gente começa a estudar a lei de adoração como uma lei natural, que seria a lei de adoração a Deus, é como se a gente tivesse que ampliar essa nossa visão. Sair desse pequenininho, que é enquanto a gente está encarnado, a gente usa esse adorar no nosso dia a dia, e é como se a gente tivesse que colocar um zoom nessa lente para esse significado de adorar. Então, a gente vai ver nessa lei de adoração que ela tem vários matizes, e o livro, né, dos Espíritos, ele traz algumas questões sobre isso, e que a adoração a Deus, ela já é muito antiga, e a gente vai ver também o que isso significa e como isso foi se alternando ao longo dos tempos, tá bom? É diferente do adorado do like, né, do Instagram, né? Esse ainda tá ficando menorzinho ainda, tá ficando tão reduzido, né? Tipo, é isso, né? O coraçãozinho que as pessoas mandam. Então, relembrando aqui, né? Um pouquinho ainda sobre a aula passada. As leis naturais dizem respeito às leis de Deus. E ainda ela é o caminho da verdade, além de possibilitar a felicidade do homem. Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, indaga os espíritos superiores. O que se deve entender por lei natural, que é a lei divina? A natural é a lei de Deus, é a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Então aqui já começa uma pequena dica de por que o Livro dos Espíritos trouxe todas essas leis, que a gente vai estudar uma por uma, começando na aula de hoje. Então ela já indica o que a gente deve fazer ou não, e que a gente só é infeliz porque a gente se afastou dessas leis naturais. E se a gente for pensar que as leis naturais, leis divinas, elas fazem parte do nosso cerne, da nossa, vamos falar assim, da nossa fagulha inicial, que seria o nosso espírito, então por que a gente foi se afastando e contraindo tantos débitos ao longo de encarnações? Porque aquela lei era como se ela estivesse instaurada dentro da gente, né? E aí ele complementa, a lei de Deus é eterna e imutável como o próprio Deus. Então isso também nós discutimos na aula passada, que elas são atemporais e também servem para qualquer tipo de cultura, para qualquer localidade do mundo, aqui no nosso planeta,
e em qualquer tempo. Porque fala justamente do bem maior. Ela pregoa o caminho para esse bem maior. Pode passar, Wagner, por favor. E aí a terceira parte da obra, né, do Livro dos Espíritos, que ele falou, então, que também chama dessas leis morais que dizem respeito às dimensões do ser. E uma dessas leis é a lei de adoração. E aí, de acordo com o dicionário, a palavra adorar apresenta como significado ato ou efeito de adorar, veneração. Então, vamos guardando essas palavrinhas também, o que será que é veneração, quando eu venero alguém ou algo, tá? Pode passar. Na lei de adoração, essa lei diz respeito à elevação dos pensamentos de Deus e ainda é uma das maneiras de adorar o Senhor. E ainda, a lei de adoração também é eterna e imutável, porque é a lei de Deus, como todas as leis naturais. E diante dessa afirmação, Kardec pergunta, em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Desde pela adoração, aproxima o homem à sua alma, o seu espírito. Então, vamos começar a pensar que a adoração é a gente elevar o nosso pensamento a Deus. A gente tentar estar, e a gente vai ouvir essas palavras de novo, estar em comunhão com Ele. A gente vai entendendo todas essas palavras que muitas vezes nós aprendemos na nossa infância, ao longo da nossa vida, de adoração, veneração, idolatria, comunhão. Principalmente quem veio da doutrina, da Igreja Católica, né, que ouviu muitas dessas palavras. Pode falar, Tiago? Não, era justamente isso. Normalmente na Igreja Católica eles falam que adorar somente a Deus, né? A gente não pode usar muito essa palavra para se referir a uma pessoa, por exemplo. A gente deveria somente adorar a Deus. Seria nesse sentido, né? Uhum. Sim, por isso que eu falo que a gente se apropria de muitas palavras e traz para o nosso senso comum, e muitas vezes elas vão perdendo o significado original. Então eu gosto muito de voltar lá atrás para entender o significado inicial da palavra e ver como ela foi se transformando e foi sendo utilizada nos dias de hoje. Então é isso mesmo. Então aqui ele fala que adorar é gostar muito, extremamente. Só que hoje, muitas vezes, a gente vê pessoas gostando muito, extremamente de outras, mas que estão muito longe desse amor maior, desse amor verdadeiro e sincero. Fica mais aquilo na paixão, no apego, em algo tóxico, do que realmente aquele adorar saudável, o amar saudável. Então, essa expressão ela é empregada para definir o culto à divindade. Adorar a Deus é buscar a comunhão com Ele. O ato de adoração está contido na lei natural que rege a vida no universo e impulsiona o processo evolutivo das criaturas, independente do grau de cultura, pois em todas as épocas, todos os povos a praticaram a seu modo. Então, quando a gente coloca isso, que a gente vai voltar um pouquinho lá atrás, falando que todos os povos a praticaram a seu modo, é porque desde o começo da humanidade, assim como houve várias concepções do que era Deus, do que é Deus, então desde da antiguidade, desde os povos primitivos, né, que eles adoravam aquilo que eles não conseguiam entender, que eles não conseguiam controlar, entre aspas, né, e eles atribuíam isso como divindade, acabavam cultuando essa divindade. Então essa adoração a Deus sempre existiu. Se a gente for pensar na história, a gente vai ter muitos exemplos. Mas o que será que o Espiritismo traz como uma lei natural ou divina? O que será que vai ser essa adoração? O que ele quer da gente com essa lei? Então é isso que a gente vai discutir um pouquinho hoje, tá bom? Então aí voltando, de onde vem a palavra agora comunhão? Porque fala que é estar em comunhão com Deus. Então quando vem do latim comunico, e comunico vem de pôr em comum. Então, de eu estar comungando com alguém, é que eu estou em comum de pensamento e de sentimento com ela. Dividir, partilhar, ter relações com, comunicar.
por via semi-erudita com significado eclesiástico de receber a hóstia sagrada. Então, por exemplo, voltando de novo para a Igreja Católica, o ato da comunhão, quando você recebe a hóstia sagrada, é um significado, né, é um símbolo que faz, entre aspas, com que a pessoa se sinta em comunhão com Deus naquele momento. Só que a gente vai ver também que para o Espiritismo isso é muito maior. O ato de comungar, de você estar comungando com Deus, é quando você consegue realmente elevar o seu pensamento, os seus sentimentos e as suas ações ao que ele prega e ao que ele nos ensina. Então, muitas vezes, nós realmente não estamos em comunhão com Deus, que aí é quando, de fato, a gente se afasta de todas essas leis divinas, e aí a gente vai escolhendo trilhas, percursos, caminhos, se enroscando em situações, né, que nos desviam disso. Wagner, você pode ler o que está no verdinho de comunhão, que eu não consigo ler, que ficou muito clarinho para mim. Por favor. Comunhão é realização de algo em conjunto, participação coletiva, comunidade. Sacramento da Eucaristia durante a missa, momento em que os católicos recebem a Eucaristia ou a hóstia sagrada, a Eucaristia. Então é só para complementar mesmo o que já estava explicando ali da origem, né? Então, assim, a gente vai vendo que teve são várias palavras que vão sendo usadas e que a gente muitas vezes vai repetindo sem entender o significado real delas. Então é bacana quando a gente volta para uma leitura, quando falar em comunhão a gente já vai entender, quando falar em adoração a gente já vai entender o real significado disso. Então jamais houve quem não reconhecesse intimamente sua fraqueza e a consequente necessidade de recorrer a alguém, então com A maiúsculo, né, todo-poderoso, buscando-lhe o arrimo, o conforto e a proteção nos períodos mais difíceis dessa tão atribulada existência terrena. Então, a outra questão da adoração é que todos os seres humanos que acreditam, que são espiritualistas, que acreditam, né, em uma divindade, em um ser supremo, todos eles se colocam como se fosse abaixo no sentido da fraqueza mesmo, né? E aí é quando a gente eleva as nossas preces para pedir auxílio, é como uma criança pedindo ajuda para o seu pai, para sua mãe, para resolver algum problema que elas não conseguem sozinhas. Assim somos nós frente a Deus. Por isso que a gente chama ele de pai e a gente se intitula filhos, porque é assim que nós somos. Nós somos crianças perto da grandiosidade divina. E que, por esse motivo, a gente acaba por realizar essa adoração. Assim como as crianças, né, os filhos, adoram seus pais. É como se eles fossem, principalmente quanto menores, como as duas figuras mais importantes da vida deles é o pai e a mãe. Desde os primórdios, vemos alguns núcleos religiosos utilizando a idolatria como tradição fundamental para manter viva a chama da fé. Esse hábito vinculou-se tão profundamente ao espírito popular que mesmo o espiritismo trazendo o conhecimento da fé raciocinada, às vezes encontramos quem substitua ídolos inertes por companheiros de carne e osso. Quando fala dos ídolos inertes, ele está se referindo aqui às estátuas, às imagens, né, que idolatram a imagem em vez de você desenvolver através da sua fé raciocinada ou de você valorizar os seus próprios companheiros de carne e osso, ou seja, os seus irmãos. Então, tudo isso vai vindo de longa data, e é difícil, às vezes, a gente quebrar. Gente, novamente, a gente não está aqui para julgar a escolha de ninguém. Eu quero deixar isso muito bem claro, e na verdade, a gente, enquanto espíritas, a gente vai desenvolvendo o nosso autoconhecimento, mas a gente sabe que o tempo é de cada um. E que a gente não pode julgar quem ainda idolatra ou adora de outras formas diferentes de nós, porque tem outro entendimento, tá? Então isso, assim, eu gostaria de deixar bem claro para vocês, porque se nós começarmos a julgar as outras religiões, as outras tradições, nós estaremos iguais a eles no julgamento, né? Então eu acho que a gente
traz o conhecimento, a gente traz referência, a gente compara, a gente faz comparações, mas é que para vocês possam desenvolver a reflexão. Em nenhum momento a gente está desrespeitando, tá? É isso que eu gostaria de falar para vocês, desrespeitando as outras religiões, tá bom? Então, só para fazer isso bem claro, porque em muitos momentos a gente vai falar, inclusive, da Igreja Católica, da visão que eles têm. A adoração não precisa de manifestações exteriores, pois o que importa é a sinceridade de sentimentos e sua intenção. Então, assim, novamente, quando a gente fala de manifestações exteriores, é quando eu atribuo ao objeto essa divindade, esse poder. É diferente de quando eu estou, de fato, comungando com os meus sentimentos e com a minha intenção. Então, eu falo assim, dou até o exemplo. Quando a gente acende uma vela para fazer uma oração, que é muito comum isso, no ritual das pessoas, não é a vela que vai fazer com que a minha prece seja atendida ou que, enfim, que eu me manifeste. Não é a vela. Mas, se a vela é um mecanismo, é um meio que me auxilia a fazer de verdade essa comunhão com Deus, tudo bem eu usar a vela. Vocês entendem a diferença? É diferente de uma pessoa fazer uma oração repetida, vou dar um exemplo do terço, que a pessoa está lá repetindo as palavras nas bolinhas, repetindo, mas o pensamento dela está em outro lugar. Aquele reza do terço não adiantou nada. Mas, se eu rezar um Pai Nosso, ou 2 Pai Nossos, ou 3 Pai Nossos, com a verdadeira fé e intenção em cada palavra, o sentimento real, que realmente eu me religuei com Deus, aí está valendo. Vocês conseguem entender a diferença? Pode falar, Josi. Então, eu fui criada na Igreja Católica, né? E é engraçado que desde criança eu nunca consegui dobrar meu joelho ali e pedir para o santo, mas respeito. E a vela também. Minha mãe, ela sempre ensinou a gente a acender a vela para o anjo da guarda, pedir proteção. Mas assim, Deus me perdoe, assim, né, faltando com respeito, mas eu nunca consegui. Nunca consegui fazer isso. Numa igreja evangélica, já frequentei, tá gritando, eu não consigo. Para mim, eu sempre trabalho eu gosto muito do silêncio, sabe? Então, eu gostei muito do espiritismo, porque é onde eu me encontrei, é onde eu me identifico mais, mas eu nunca consegui pedir por eles, e a vela também, eu nunca consegui, não sei te explicar, eu nunca consegui. Sim, mas isso é de pessoa para pessoa. Tem pessoas que realmente acendem uma vela e são fervorosos na sua oração e conseguem fazer uma vibração de alto nível, entendeu? Mas aí é porque é o pensamento dela e o sentimento dela que está puro e ligado nisso. É como eu falei, a vela é como se fosse um condutor, mas ela já está ligada lá, ela já sabe o caminho para chegar em Deus. Então, eu acho que é essa a diferença que a gente tem que ver pela intencionalidade. Então, qual é a intenção? Então, quando eu vou fechar meus olhos e fazer realmente uma oração simples qualquer, e eu não estou me sentindo ligada, eu acho que muitas vezes vocês já passaram por isso, que vocês foram fazer uma oração, mas o pensamento de vocês voava para 1000 outros lugares. Então, nessa hora, assim, já aconteceu comigo, eu falo, perdão, Deus, hoje eu não estou conseguindo, porque minha cabeça está muito cheia. E tudo bem, isso já é um ato de oração, de você ser sincero com você mesmo. Então, não ia adiantar eu tentar fazer uma oração bonita se naquele momento eu não estava com beleza no meu coração, né? Eu acho que é isso que é a diferença e que a gente tem que começar a pensar o que é essa verdadeira adoração. Então, adoração, e mesmo a palavra religião, é você se religar. É quando você, de fato, sente o canal direto. E quando a gente faz uma oração que a gente realmente está pleno naquele momento, eu não sei vocês, mas eu sinto como se fosse um formigamento em volta de mim. É como se eu sentisse mesmo alguma coisa descendo dessas bênçãos. Eu sinto, é como se
realmente eu tivesse naquele momento plena e religada. E aí eu acho que essas impressões são de cada um tem o seu jeito, né? O importante é a gente buscar o nosso caminho, tá? Tem uns estudos lá que estavam falando que o homem, ele desenvolveu a filosofia, a reflexão a partir do momento que ele inventou o fogo, que ele fez a fogueira e ficou lá sentado lá em frente ao fogo, observando o fogo. A partir daquele momento ele conseguiu desenvolver a reflexão, porque, né, o homem primitivo, o primata, ficava naquela correria na caçada, uma hora vai ser pego por um bicho, alguma coisa, e quando ele teve o fogo, que os animais não chegam perto, ele conseguiu olhar o fogo e ter meio que uma adoração, uma ligação, de certa forma, com o fogo, e a partir dali ele começou a desenvolver, né, a filosofia, as reflexões né, e as reuniões entre grupos. Então, se a gente for parar para observar, milhares de anos que a gente tem esse apego por uma imagem, por um símbolo, para poder fazer uma reflexão filosófica, para poder ligar. Isso é uma coisa que está até na nossa genética, de querer ter alguma imagem, alguma coisa para a gente se concentrar, porque a gente não consegue, a gente fica disperso com um monte de coisa, e se a gente tiver alguma imagem, né, a imagem do Cristo, quando a gente vem com a imagem do Cristo lá no cristão lá, quando a gente vai dar o passe, fala assim, pensamento em Jesus, olha para Jesus, aí tem a foto do Cristo lá, porque é uma forma da pessoa conseguir se conectar mais facilitado, não só espiritualmente, mas também até fisicamente, né? Geneticamente a pessoa é meio que projetada para essa necessidade de ter algo para ela focar, né, e visualizar, se ligar, né? Uhum. Pode passar, Wagner, por favor. Aí aqui sobre adoração e veneração. Então, a palavra adoração é derivada do latim adoratio, que tem a sua raiz nos termos adoro e significa ora ou roga-te, né? Olha só que bacana. É um culto que prestamos única e exclusivamente a Deus, chamando também de látria, de idolatria, né? Latria é o culto. O próprio Jesus Cristo nos deu essa lei. Ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestará culto. Então, que seria essa latria? Adorar a Deus é reconhecê-lo como tal, Criador e Salvador, Senhor e dono de tudo quanto existe, amor, infinito e misericordioso. Aí aqui uma diferencinha entre adorar e venerar, que o Wagner vai ler, porque as letrinhas estão miúdas e eu estou ficando cada dia pior. Quer o venerar primeiro? Pode ler o adorar de cima. Adoramos apenas a Deus, que é o nosso Criador e pela sua natureza divina. Venerar é respeitar alguém por sua santidade em vida na terra. Eles são exemplos de como nós devemos nos aproximar de Deus. Olha só. Então, quando a gente venera os santos, ou aqui Maria, né? A gente usa muito em nossas orações também, né? Virgem Maria, os santos. Na verdade, o venerar é a gente reconhecer neles como pessoas que têm muito a nos ensinar. Então, nós sabemos hoje que os santos que foram reconhecidos por todo aquele processo dos milagres e tudo mais, mas na verdade os santos, todos eles foram missionários, que eles eram espíritos evoluídos que vieram ao planeta, encarnaram com aquela missão de trazer alguma mensagem. Então, se a gente for olhar toda a história de cada santo, a história mesmo, cada um deles teve uma vocação, cada um deles teve uma missão diferente. Então, quando a gente faz o ato de venerar, é a gente entender que a gente está admirando aquela pessoa, entre aspas, por algo bom que ela fez, tá? Então, a gente aqui também está começando a entender todos essas palavras que a gente vai ajudando, ouvindo, quer dizer, escutando. Se o Chico fosse católico, ele era considerado um santo? Seria considerado um santo? Se a ele fosse atribuído milagres, teriam que ter comprovado, e a gente sabe que deve ter tido vários milagres de cura, que ele auxiliou muitas pessoas com os passes, os fluidos, as orações, mas teria que ser comprovado
na Igreja Católica, né, esses milagres de cura. Ele teria que ter um tanto X de milagre de pessoas que antes, vamos supor, tinham um problema sério de saúde, passaram por ele e se curaram. Então, quem sabe um dia, né? Mas não era esse o objetivo dele. É porque a gente tem meio que em comum no livro há 2000 anos atrás, ou não, 50 anos depois, que a Marina, Magda, uma coisa assim, que é uma moça muito especial lá que o Emmanuel descreveu nesse livro. E ela era uma santa, virou uma santa católica. E aí foi venerada pelo catolicismo e também da maneira espírita também, né? Uhum. Demora bastante esses processos, eu não sei falar exatamente para vocês como que ele é. Eu sei que tem que ter toda uma comprovação, né, e uma aceitação de todo lado, alto clero, papal, tem todo um processo aí, tá? Aí fala de adoração exterior. No entanto, existem aqueles que têm necessidade de imagens, roupas especiais, ritos e gestos para concretizar a adoração. Então, como eu falei, eles precisam daquilo para eles se sentirem ligados a Deus. Tempos houve em que cada família, cada tribo, cada cidade, cada raça tinha os seus deuses particulares, em cujo louvor o fogo divino ardia constantemente nos altares dos templos que lhe eram dedicados. Então, quando falo fogo divino, são as velas acesas nos altares, em todos os tempos. Então, a gente foi vendo que é uma evolução. O Espiritismo, ele nos convida a uma evolução, a rever nossos conceitos, nossos antigos conceitos, paradigmas, dogmas que a gente sempre acreditou, o Deus punitivo, o Deus mau, né, que muitas vezes a gente cresceu falando Deus castiga, Deus vai te pegar, Deus não sei o que lá, e as crianças crescem com medo, e o Espiritismo traz, na verdade, não o Espiritismo, mas Cristo, na verdade, traz um Deus bondoso, generoso, né, e aí o Espiritismo, ele vem validar tudo isso. Aí a idolatria. Então, tem alguns provérbios da própria Bíblia, alguns versículos, quer dizer, que ele fala sobre isso. Então, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, e a glória, nem a imagens o meu louvor. Então, na própria Bíblia, que é Isaías, já tem passagens que ele fala, né, que Senhor, esse é o meu nome, eu não vou dar a outro a minha glória, nem a outra imagem o meu louvor. Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas debaixo da terra. Então, aqui também uma alusão aos vários outros deuses, né, que tinha o deus da água, né, a gente pensando tem Netuno, que seria o deus dos mares, né, então, ele fala que não tem outro, que só existe ele no céu, na terra, em todos os cantos. Pode passar, Wagner. Em sua imensa ignorância, os homens sempre imaginaram que, tal qual os chefes tribais ou os reis imperadores que os dominavam aqui na Terra, também os deuses fossem sensíveis às manifestações de culto exterior. Então, isso vem dos primórdios. Por quê? Porque a população ainda era ignorante, a humanidade ainda estava bem engatinhando. Então, o monoteísmo, depois de muito tempo, impôs-se ao politeísmo, que era a crença em vários deuses. E seria de crer-se que, com esse progresso, compreendido que o Deus adorado por todas as religiões é um só, os homens passassem, pelo menos, a respeitar-se mutuamente. Mas não foi o que aconteceu. Então, a ideia era de que, quando houvesse essa unificação, que todos acreditassem num único Deus, que tudo isso seria cessado. Mas não. As religiões foram sendo criadas para cada um acreditar numa face de Deus, aquela face que mais lhe conviesse. E aí começaram as guerras religiosas, a matar em nome do seu Deus. Só que todo mundo dizia que só acreditava num Deus e que só havia um Deus único. E aí os próprios cristãos, séculos por séculos,
contrastando com os ensinos de Jesus, empolgados pelo fanatismo, não hesitaram em trucidar milhares de irmãos que cultuavam o Deus de forma diferente. Então, a gente pensa aqui, né, que se a gente for pensar os ensinamentos reais, originais de Cristo, o fanatismo, que a gente for pensar, todo fanatismo é a fé cega, totalmente cega. E que, novamente, o Espiritismo nos convida para uma fé raciocinada, quer dizer, não é racional se matar em nome de Deus. Como que Deus ia querer que matasse as criaturas que ele mesmo, entre aspas, fez, né? Os espíritos. Um espírito matando ao outro, isso seria totalmente irracional e ilógico. É totalmente irracional e ilógico. Então, só que naquela época não havia essa compreensão. E, na verdade, a religião estava muito mais associada ao poder do que de verdade ao amor cristão, que era antagônico ao poder. Eu vejo esse pensamento justamente essa semana, que eu estava lá no trabalho mediúnico, aí a gente ficou lá, assim que eu saí de lá, passei aqui perto de casa e tem um monte de igreja evangélica, várias igrejas evangélicas, tudo aquele monte de carro estacionado, aquele monte de gente. Eu olhei lá, a igreja lá, eles cultuando lá do jeito deles, aí eu parei justamente para pensar isso. Eu estava lá no trabalho mediúnico, estava cultuando a Deus, eles estão cultuando a Deus da forma deles também, é o mesmo Deus, né? Tá? Cada um da sua forma, né? É o mesmo Deus, e a gente tem que respeitar, né? E respeitar porque até, né, dizem que existe muito mais espíritas no umbral do que qualquer outra religião. Então, assim, o quanto a gente não vai ter os nossos, entre aspas, pecados, né? As nossas dificuldades, e justamente muitas vezes por nos acharmos superiores aos outros. Então a gente vem com essa falsa, com esse uso indevido do conhecimento, que às vezes a gente pode se achar nesse sentido, por isso que eu falo que a gente tem que respeitar. Então, quantos evangélicos não estão lá realmente em comunhão com Deus naquele momento que eles cantam? Às vezes, cantando é o jeito que eles entram em contato. Os monges tibetanos é no silêncio dos lugares que eles estão lá. Então, cada um, né, tem as suas crenças e o seu contato com Deus de uma forma. Não existe uma forma correta. Não existe um único jeito, né? Cada um. E tem pessoas que não frequentam religião alguma e que comungam com Deus o tempo todo e que praticam os exemplos de Cristo. São pessoas boníssimas, pessoas extremamente benevolentes, caridosas e que às vezes nunca pisaram dentro de qualquer tipo de templo religioso ou centros, enfim, né? Só fazer uma pausa para uma propaganda rápida. Tem uma radionovela Mudança de Rumos, excelente, de um espírita que foi para o umbral e aí ele teve que mudar de rumo as atitudes dele, reavaliar as atitudes dele. É muito legal. Né? Então depois põe no grupo. Põe no grupo do WhatsApp depois. É necessário compreendermos a impropriedade da adoração exterior de qualquer natureza, fugindo, entretanto, à violência, no culto do respeito diante das convicções alheias. Então, a gente tem que ter esse respeito às convicções alheias, de modo a servirmos na libertação mental dos outros pelo bom exemplo. Então, acima de tudo, a gente tem que ser o bom exemplo. Pregar através das nossas ações e não só da nossa fala. O tempo e energia desperdiçados outrora à frente de ídolos mortos devem ser aplicados na edificação do bem desinteressado, de maneira a substancializarmos o ideal religioso no progresso na educação, antegozando as realidades da vida gloriosa, que é da vida futura. Tá? Pode passar. Ainda sobre idolatria. A exemplo de Jesus, é um perdoa as salmo. ofensas. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles,
aqueles que os fazem e todos os que nele confiam. Então, gente, nesse salmo, o que está falando? Você vai se tornar como ele, uma pessoa inerte, se você ficar só idolatrando as imagens construídas pelas mãos humanas. Então, aqui, isso, pensa que já está na Bíblia, ó, e a gente não dá muita atenção, né? Pode passar, Wagner. A vida contemplativa é inoperante, então você só contemplar. E, portanto, sem mérito perante Deus. Muitas vezes, tal opção significa fuga ante as situações sociais, tais como desilusão, fanatismo, fraqueza, dificuldade. A renúncia ao convívio social, familiar ou à união afetiva só tem por mérito se for para servir ao próximo, pois é na convivência diária com seu semelhante, no difícil exercício do amor e do perdão, que se evolui e se expressa a verdadeira adoração a Deus. Então, aqui o que ele está falando, que o Espiritismo traz na doutrina, e a gente tem que também ter um olhar cuidadoso, afetivo, respeitoso, é sobre aquelas pessoas que resolvem se enclausurar. Ficam em oração constante, mas na verdade não exercem. Então, fica faltando a parte do exercício. Que como que eu vou domar o meu espírito e as minhas más tendências se eu não viver as provas da vida? Não que não seja uma prova, e eu acho que deve ser uma prova bem difícil, você se isolar dos seus familiares, de seus parentes, de toda uma vida fora, para você viver num local fechado somente em orações. Mas o que ele está trazendo aqui de reflexão é como que você vai fazer o exercício do perdão, o exercício do amor ao próximo, se você está somente fechado dentro de um espaço. A prece é um exercício de amor ao próximo? Sim, quando a gente faz uma prece, que nem a gente fez hoje, né, para a sobrinha da Josi, quando a gente faz uma prece verdadeira, sim, a gente está exercendo uma caridade e amor ao próximo. Mas como que eu vou desenvolver essas habilidades realmente espirituais se eu não tenho a parte da convivência? Senão, não precisaria da gente do planeta, né? Cada espírito ia para uma casinha e lá a gente ficava, né? Num casulinho. Então, não é esse o objetivo. Senão, não precisaria ter o planeta Terra da forma como ele é. Jesus, nosso modelo a ser seguido, orava. Então, ele também orava pelos outros. Porém, muito trabalhou para o reerguimento dos necessitados do corpo e da alma. Porque a fé sem obras, ela é morta. E para fazer o bem é sempre necessária a ação da vontade, mas para fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. Então isso também já está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então para fazer o bem, eu preciso ter uma ação, uma vontade. Mas para fazer o mal é só, tipo, eu lavar minhas mãos, eu não vou fazer nada, eu já posso muitas vezes estar praticando o mal. E a doutrina espírita ela é objetiva. Sempre que o móvel da atitude for egoísmo, nada terá valor. Ou seja, aquelas obras de caridade que, por exemplo, a pessoa está querendo apenas valorizar o seu ego com aquela ação, tá? Sobre o politeísmo. Então, voltando agora. Politeísmo foi uma das crenças mais antigas espalhadas pelo mundo, em razão do atraso moral e intelectual da humanidade. Era atribuído o nome de Deus a tudo que não podia explicar, como sol, chuva, raios, agricultura. A palavra Deus tinha entre os antigos uma acepção muito extensa. Era uma qualificação genérica de todos os seres não pertencentes às condições humanas. Então, tudo que não era humano, todos os fenômenos físicos, inclusive, eram atribuídos a uma divindade, tá? Se a gente já teve aulas, acho que pode passar rapidinho, Wagner. A concepção de um Deus único não poderia existir no homem senão como resultado de uma aquisição gradual de conhecimento. Então, tudo isso também estava planejado. Estava dentro do plano de evolução do mundo. Então, a chegada do Deus único, primeiro eles tinham que tentar materializar esse Deus, criar imagens desse Deus, para depois entender esse Deus único. Porém, em todos os tempos, houve homens esclarecidos que compreenderam a existência de um Deus único. O cristianismo, vindo a clarear o mundo com a sua luz divina, fez com que a adoração voltasse para aquele que realmente pertence.
Então, foi uma das grandes missões de Cristo. Estudando a história das religiões, verifica-se que o oferecimento de sacrifícios, aí é outra abinha, né? A divindade remonta um passado que perde-se no tempo. Então, desde sempre, acreditava-se que você se sacrificar ou realizar um sacrifício, oferecer um sacrifício, você estaria agradando a Deus. E as oferendas, a princípio, eram de frutos da terra. Então, se ofereciam frutos para agradecer a boa colheita que tiveram. E faziam lá uma grande festa, né, para agradecer. Mas depois, animais. Começaram a sacrificar animais e, em muitos momentos, sacrifícios humanos, onde pessoas eram oferecidas, mortas, para Deus. Devido ao seu atraso moral, não conseguiam conceber a divindade com os atributos da perfeição, acreditando que o holocausto era mais valioso quanto mais importante fosse a vítima. E aí é do Gênesis que foi tirado, né? Então, eles acreditavam que quanto maior fosse esse ritual de sacrifício, mais eles estariam agradando a Deus. Nunca era o rei, né? Essa pessoa importante nunca era o rei, né? Nunca era o rei, lógico. O que nos importa é saber que se naquele tempo os povos eram dominados por instintos animais e por isso geralmente cruéis, ele foi desenvolvendo seu senso moral e modificando a maneira de ver esses sacrifícios. Deus jamais exigiu sacrifícios. Ele não pode ser honrado com a destruição inútil de sua própria criação, que é que eu falei. Nem mesmo aceitar as macerações, as penitências que certos religiosos impõem a si mesmo. De se você se mutilar, se chicotear, passar por aquele jejum que você quase morre, né? Que ficam dias, semanas em jejum. Então, tudo isso, que é uma destruição inútil do seu próprio corpo, né? Ou de partes do seu corpo, Deus não pode honrar isso como algo bom. Usando a razão e o bom senso, concluímos que para agradar a Deus, melhor seria transformar a homenagem em ajuda aos necessitados, em consolo para os que sofrem, ou ainda em prece proferida com sinceridade e humildade. Então, se a gente começa a usar a razão, nossa fé raciocinada, nosso bom senso, que também é a nossa lógica, para a gente agradar a Deus, a melhor forma, realmente, é a gente praticando as leis naturais, as leis divinas, e uma delas também é do amor e a caridade. O único sacrifício abençoado por Deus é aquele que se faz por amor, em benefício do próximo, pois Deus abençoa sempre os que praticam o bem. Então, se eu estou me sacrificando para auxiliar um próximo, esse sacrifício ele é bem visto por Deus. Então, por exemplo, a gente vê até muitos médicos, né? Médicos Sem Fronteiras, que trabalham lá na África, eles estão se sacrificando diariamente para cuidar daquelas crianças desnutridas numa situação de miséria profunda e absoluta. Eles fazem sacrifícios, né? Também passam fome, passam sede para estar lá ajudando. Então, esse tipo de sacrifício, ele é bem visto nos olhos de Deus. Até o próprio sacrifício moral, né? Esse é o mais doloroso, né? Como assim? Explica, Wagner. Então, você largar alguns vícios, algumas más tendências, umas falhas morais que talvez você tenha e você quer falar, vou corrigir essa falha aqui, é das mais difíceis, né? Sim, entendi agora. Verdade. Concluindo, a lei de adoração diz respeito aos momentos em que temos os nossos pensamentos voltados a Deus. É agradecer por tudo que vivemos, ou seja, significa que apesar de não compreendermos muitas coisas, podemos e devemos esforçar para compreender. Pode passar, vai. A doutrina espírita nos ensina a percepção do que a existência terrestre é passageira. Com isso, as escolhas e as adversidades são momentos que nos ensinam a aprender com os nossos erros. E ainda os espíritos superiores nos ensinam que a adoração verdadeira é a do coração. Como eu falei. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Portanto, para adorar a Deus, não é preciso estar num lugar específico ou ter uma hora marcada.
É possível fazer a todo momento. E a prece é um dos recursos que devemos usar, já que abre um caminho com o Criador, proporcionando assim um estado de paz íntima, que é a prece sincera, como eu falei para vocês. Porém, não devemos nos esquecer que devemos adorar a Deus por meio das nossas ações diárias. Por exemplo, com gratidão, esforço de nos melhorar sempre. Reunidos pela comunhão, então olha a verdadeira comunhão. Reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força têm os homens para atrair a si os bons espíritos. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Não criais toda a vida que menos valiosa seja a adoração particular, pois cada um pode adorar a Deus pensando nele, simplesmente assim. Tá? Então é muito mais simples a gente adorar a Deus do que a gente pode imaginar. A única coisa que Ele quer é o nosso sentimento sincero, a nossa fé sincera, o nosso pensamento sincero nos nossos atos e nas nossas ações e nossos pensamentos. E fazer aquilo que a gente consegue. Né? Então, assim, se naquele dia eu não consigo, eu falo, olha, seja sincero. Deus, Cristo, hoje eu não estou conseguindo, mas eu vou tentar amanhã. Pronto. Eu acho que é muito mais verdadeiro, entendeu? Muito mais digno. Né? E mesmo porque aquele ditado, Deus está vendo mesmo. Ele está lendo nosso coração, ele está lendo nossos pensamentos, ele está vendo nossas vibrações. Então não adianta a gente mentir, né? A gente mente às vezes para a gente, né? E eu acho que é o mais importante a gente encarar as nossas verdades, encarar as nossas limitações, né? Somos limitados, somos imperfeitos. E eu acho que reconhecer isso já é um primeiro passo, né? Para um caminho. Tá bom? Então, acho que acaba aí, né, Wagner? Essa é a primeira lei. Então, vamos adorar a Deus do jeito que Ele está falando, que é muito mais simples. Tá bom? Alguma dúvida, algum comentário dessa primeira parte? Não? Então, tá bom. Então, Wagner, a voz é sua agora. Então, como a Carla falou dessa nossa conexão sincera com Deus, dessa adoração verdadeira, numa intenção que vem do coração, não poderia ser diferente na hora da gente fazer a nossa oração, né? Na hora da gente fazer o nosso pedido. E aí, eu lembro quando eu era criança, que é católico, né? Eu entendia isso da minha forma inocente de criança, que eu queria ter um videogame, eu queria ter uma bicicleta, e eu ficava pedindo isso para Deus, e eu falei, aí eu ficava meio que raciocinando, como que eu nunca vi Deus, como que ele vai trazer a bicicleta, como ele vai trazer o videogame? E aí a gente percebe que a gente tenta materializar esse pedido, né? E aí ele vem de outra forma que a gente, tão sutil, porque depois que eu vi que Deus não ia trazer a bicicleta assim, né, ia materializar a bicicleta, tinha um ataque que nem o Papai Noel, eu vi que ele ia, aí me falaram que ele ia trazer coragem, ia trazer força, ia trazer saúde para eu poder trabalhar e comprar bicicleta, essas coisas, sabe? Mas de uma forma mais indireta. Eu falei, mas eu não quero isso, eu quero a bicicleta, eu quero facilidade, eu não quero me esforçar dessa forma aí, entendeu? E aí a humanidade em si, quando ela faz essa oração que não é sincera, é uma oração materialista, é uma oração que quer as coisas instantaneamente e não tem essa paciência, porque o plano de Deus é muito maior, ele é muito mais sábio do que a gente precisa ter essa humildade de entender, ou nos colocarmos no nosso lugar, na nossa posição e fazer pelas nossas próprias pernas e pedir essa força, esse benefício imaterial, esse benefício indireto, né? Que nem o nosso próprio mentor que fica sempre nos dando força, falando, nos instruindo, e a gente não dá a devida atenção muitas vezes. A gente tem que aprender a ter essa sensibilidade e poder dar ouvido para poder, né, fazer esse pedido dessa forma mais sensível, mais realista. E aqui no Evangelho a gente começa lendo sobre esse pedido aí.
E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora a teu pai em secreto, e o teu pai, que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. Então, né, Deus pede para a gente ser também discreto, né? Não precisa ficar... às vezes a gente faz a oração para os outros observarem a gente. Olha lá como ele é fiel, olha como ele adora a Deus, ó. Aí eu quero que as pessoas vejam que eu sou uma pessoa que reza e grito bem alto, falo em Deus. Mas aqui eu estou estereotipando, né? Essa minha forma de fé, de ligação de Deus. E Deus não exige isso, ele exige essa descrição, essa coisa com o seu próprio coração que não precisa nem ser falado, né? A gente pode até, com pensamento, né, fazer essa vibração até o nosso Pai, de uma forma não necessariamente falada. E quando orais, não faleis muito como os gentios, pois cuidam que pelo muito falar serão ouvidos. Não queiras, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai, que vos é necessário primeiro que vos peçais. Falais muito no sentido de uma forma rabuscada, intelectual, aquela coisa, né, com palavras difíceis. Deus não exige isso, né? Você não está falando com o advogado, com o juiz, com alguém que tem aquelas palavras mais complexas e difíceis lá da gente entender e até falar, né? A gente fala, Deus quer a nossa simplicidade, que é o nosso coração, o nosso eu verdadeiro. Pode até falar errado, pode falar na gíria, pode falar do jeito que você acha que é real, que é verdade. E aí, assim, essa oração chega dessa forma, não com palavras difíceis, né? E isso é muito bom, né? Porque prova que Deus está acessível a todos. Você não precisa estar formado em nada, não precisa saber de nada especial aqui, socialmente falando. Você é bem-vindo com a sua própria sinceridade. Então, todos nós temos acesso a Deus a qualquer momento e temos o poder da oração. Por todos, né? A prece é uma demonstração de humildade da criatura para com o Criador, não pode servir de estímulo ao orgulhoso dos homens. Recomendando-nos, oremos secretamente, Jesus quer que o sagrado ato da prece seja realizado na maior simplicidade possível e na mais perfeita humildade e harmonia. Então, tem situações que você precisa, né, fazer o evangelho, que você não precisa ter todos aqueles rituais. Às vezes você está dirigindo, às vezes eu estou achando super estranho fazer o evangelho no celular, um PDF lá digital e ficar mexendo assim. E falei, isso não é um livro, isso é um PDF. Mas é a mesma coisa, só que está digital. E aí eu achei que estava errado, vamos dizer assim, tão habituado que você tem de ter que segurar um livro para orar, né? Você pode orar com o digital mesmo, pode fazer a oração enquanto dirige. O importante é a sua conexão, né? E até no trabalho, como a gente fala de situações que a gente passa algum estresse, algum desequilíbrio no meio do trabalho, você querer ir ali no cantinho ali e falar só Deus me ajuda, né? No trabalho, na escola, em qualquer ambiente a gente tem esse acesso, tem essa ligação e sem muito não tem a necessidade de todos esses rituais, esse charme para você querer falar. Deus não exige esse charme para falar com ele, né? A prece não vale pelas palavras com que é formulada, e sim pelo sentimento que a inspira. Não são os lábios que devem orar, mas o próprio coração. É verdade que o Pai sabe o que é necessário a cada um de nós, antes que lhe peçamos. Jesus, nesse versículo, quer dizer que, nos velando pela criação inteira, está a província divina que a tudo provê, igual à nossa prece aqui inicial, a nossa prece final. Todo mundo aqui tem condições de fazer essa prece. Não precisa nem, né? Então, quando a gente pede para fazer a prece, ela é muito simples, é o que você está sentindo, a vontade que você tem de falar. E ninguém tem como
pode julgar se você não falou. É porque realmente tem umas pessoas que falam tão bonito nas preces e a gente se sente intimidado, né? Tem o Saulo lá no Cristão, que ele faz umas preces, uma oração assim maravilhosa, e quando eu vou fazer eu fico muito sem graça porque eu não tenho aquelas palavras bonitas, aquela oração super, né? E às vezes fica até meio repetitivo, assim, mas é o que eu consigo. Então eu não tenho, é só não ter vergonha e ser sincero, e você vai embora, você vai fazer a sua prece. Então, quando a gente pede aqui para fazer a prece, também é uma forma da gente exercitar e perder um pouco a vergonha, essa timidez, e nos conectar a Deus também aqui. Aqui é um bom ambiente para exercitar essa oração. Somente online, né? Online fica mais tranquilo ainda. Né? Contudo, temos a obrigação de orar, tanto assim que Jesus nos ensina como fazer. Então, aqui a gente vai destrinchar um pouco o Pai Nosso e entender o que está sendo falado. Que nem ele falou, né? Às vezes a gente reza com as palavras, no automático, e não sabe nem o que está falando, e a gente, né, no próprio Evangelho, ali tem essa descrição do Pai Nosso em mais detalhes, acho que é no final, no começo, que ele fala pedacinho por pedacinho do Pai Nosso e destrincha e fala toda a explicação do que você está se referindo em cada frase. Então a gente vai aqui rapidamente ver o que significa cada frase. Né? Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Iniciamos a prece por um ato de adoração a Deus, pronunciando o seu nome sempre com o maior respeito. Então, nada melhor do que já começar cumprindo o primeiro mandamento, né? Que é falando que você respeita o Mestre maior, o nosso Deus Supremo. Né? Então, a gente já começa ligando com o maior, né? Eu estou querendo tirar o né das minhas frases. Desculpa aí, viu? Estou tentando tirar. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O reino que desejamos é um mundo onde todos sejam felizes. É, portanto, nosso dever trabalhar para que haja a maior soma possível de felicidade na terra. Só Deus sabe o que convém a cada um de seus filhos, por conseguinte, devemos conformar-nos com a vontade divina que rege o universo. Então, aquele reino que Jesus prometeu, falou que lá ele é o rei, verdadeiro rei, aqui na terra ele é o rei. Por quê? Porque aqui a gente não está ao nível para ele, né, para receber Jesus como rei, porque a gente entende outros valores, outras prioridades. Um dia, esse reino do nosso mestre, né, vai vir até nós, ou nós vai até ele, né, de uma forma evolutiva. Conforme a gente for evoluindo, esse reino é o destino da nossa querida terra, chegar a esse reino de Deus, com a nossa evolução. Né? Seja feita a tua vontade, então respeitando a vontade de Deus, obviamente, assim na terra, aqui nessa vida encarnada, como em todo o universo, em todos os planetas, em todos os seres, respeitando tudo, toda a criação divina. Eu acho que venha a nós o vosso reino, eu acho que é aquilo de religar mesmo, sabe? Então, venha a nós, né, o vosso reino. Então, o teu reino, teus ensinamentos, que ele fique realmente dentro do nosso coração. Né, que venha a nós o teu reino. Então, toda vez que a gente faz essa oração, é a gente imaginar que realmente todos os ensinamentos de Deus estão entrando dentro da gente. Né, venha a nós o teu reino. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Rogai-nos o Pai Celestial os meios de subsistência material e espiritual, a subsistência material conseguindo-lhe pelo trabalho e a espiritual pelo cumprimento, pelo estudo e pelo respeito às leis divinas. O pão nosso, que os nutricionistas já não colocam ele como uma nutrição, mas naquela época o pão era um símbolo de alimentação para o povo daquela época. Hoje pode ser talvez um alimento mais nutritivo aí, mas naquela época o pão era um símbolo de sobrevivência, de fartura, vamos dizer assim. A pessoa que tem acesso ao pão e ao alimento diário, a prosperidade, né, da colheita.
E aí também no sentido simbólico também da materialidade, das nossas necessidades materiais, seja em tecnologia, seja podemos ter todos os meios para poder interagir aqui fisicamente, materialmente, e também esse alimento espiritual que a gente fala desse cumprimento com a evolução moral, até mesmo os próprios passes, os equilíbrios, tudo isso é um alimento para o espírito, tanto para o nosso corpo físico quanto para o nosso espírito, que a gente recebe todos os dias esse fluido universal, a gente recarrega, que Deus nos dá esse pão, né, do nosso espírito, para a gente poder seguir adiante, sobrevivendo aqui, né, ter essas energias para poder cumprir o nosso dia. Perdoai as nossas dívidas, como também perdoamos aos nossos devedores. Para recebermos uma graça de nosso Pai, devemos ter iniciativa, senão procurarmos merecer o favor divino. Estacionaremos na estrada do progresso, e se lutarmos para alcançar o auxílio celeste, tanto mais depressa construiremos nossa felicidade. Então, a gente precisa perdoar, para ser perdoado, pagar a nossa dívida, alguém fala nossas ofensas, né? Então, da forma que acha melhor, mais colocar a palavra. E de forma... acho que essas dívidas, ela vem de uma forma do Espiritismo, né? Do Pai Nosso do Espiritismo, acho que de uma forma também colocando as vidas passadas, né? Das dívidas que nós temos, além dessa nossa, de coisas que a gente está resgatando aqui agora. Então, a gente está devendo, já chegou aqui já devendo, entendeu? Então, estamos aqui pagando. E assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, tem pessoas que estão devendo para a gente e a gente é super amoroso, um anjinho maravilhoso, a gente perdoa esse nosso irmão que está devendo para a gente sem nenhum problema. Assim a gente consegue evoluir. Se a gente não agir dessa forma, a gente vai ficar estacionado. Não vai para frente, porque, poxa, como você quer um benefício se você não dá ao outro? Então, uma coisa vem de graça, vai de graça. O melhor sentimento, um sentimento muito bom que eu tenho, às vezes, acho que vocês também já tiveram, é de alguma pessoa fazer algo muito bom para você, te deu, assim, algum presente, alguma coisa, te ajudou em alguma coisa, e você quer pagar ela, quer retribuir, e ela fala, não, fique em paz, passa para o próximo, dá para outra pessoa aí que estiver precisando de alguma coisa, e você faz. E aquele sentimento completa a gente. Nossa, aqui. E aí, quando você vai ajudar um outro, você fala a mesma coisa, aquela pessoa também sente. Aí fica uma troca muito saudável, assim, acho que. E essa é a nossa evolução. Logo mais vai estar tudo assim, né? Né, eu vou tirar o né. Não quero falar né, não. Não é mesmo? Fala não é agora. Em vez de né, você vai falar não é. Ou não é, entendeu? Um dos benefícios que Jesus nos ensina ao obtermos de Deus é o perdão das faltas que cometemos contra suas leis. Ora, nossos irmãos cometem faltas contra nós, se eles perdoarmos os prejuízos morais ou materiais que nos causaram, é certo que conseguiremos o perdão de Deus, pelos erros que incidimos durante nossa encarnação. Misericórdia para com os outros, a fim de obtermos a misericórdia do Pai. É muito explicativo, né? Você quer não adianta ser mimado, né? Falar, eu quero, mas você não quer ajudar também, então vai ficar sem. E não nos deixe cair em tentação, mas livrar-nos do mal, assim seja. Pedimos ao Pai as forças suficientes para resistirmos às tentações que se nos apresentam durante a vida. Por isso, quando formos tentados, devemos elevar ao alto o nosso pensamento, de onde virá o auxílio. Então, essa porta larga, ela está constantemente disponível para nós. É só você entrar lá no AliExpress, você tem vontade de gastar todo o seu dinheiro ali. É uma tentação aquele lugar. E aí, você tem que usar seu raciocínio, você tem que usar a sua fé raciocinada, você tem que saber fazer essa oração para você religar a Deus e ver que essas coisas maravilhosas, tentadoras, elas podem não ser um benefício, pode ser imediatista, né? Não, pode ser imediatista, mas não o suficiente para o seu espírito.
Roguemos ao Senhor E também nos religarmos à nossa conta bancária, não só, né? Religarmos a Deus. Que caia, né? Fala assim, não, minha conta bancária não condiz com isso. Mas é uma tentação, fala se não é uma. Nossa, Vocês não sim, têm ainda mais com a internet hoje. Antes você tinha que sair de casa e ir para uma loja para escolher. Então era muito mais difícil, porque você tinha que sair de casa. Agora você não precisa mais sair de casa. Você não está nem pensando naquilo, aquilo entra. Você está olhando outra coisa na internet, aquilo entra. Você fala em pneu, começa a aparecer pneu na sua tela, é impressionante, né? Então é difícil, hoje é difícil. Fala, Luciana. Não, é só pegar o gancho da brincadeira que agora não vai ser mais tão fácil comprar, porque o governo vai taxar, então tira aí a ilusão de comprar no Ali, Shopee e tudo mais, tá, gente? Tudo bem, o Mercado Livre também é tentador. Não, isso é verdade. Aí tudo bem, porque daí é comprar nacional, aí pode seguir, fechou. Tem outras tentações, você quer fazer uma dieta, aí tem um açúcar, tem um docinho lá, tem uma coisa maravilhosa para você comer, e você não resiste a essa tentação. Isso te faz mal ao seu corpo, faz mal ao seu espírito, faz mal para tudo, e você vai lá e não resiste. Por isso que a oração está aí. Não nos deixar cair em tentação, mas vai desse mal, desse docinho, que não faz bem para a minha saúde. Então, a gente tem a oração para poder nos livrarmos dessa tentação também. Depois eu falo o meu meme disso daí, tá? Mas depois, termina a sua aula. Roguemos ao Senhor ao nosso livre mal, mas não pratique nem por atos, nem por palavras, nem por pensamentos. Então, o mal de toda forma, não só do docinho, mas também pelo pensamento, pelas palavras, não só da tentação de compra, de gastar dinheiro, mas também de pensamentos, atitudes, diversas formas que a gente está o tempo todo tentado. Porque se nós perdoamos aos homens as ofensas que tendes dele, também o vosso Pai Celestial perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Então, está repetindo aquela parte ali do perdão, né? E ficou aqui a biografia. Falei menos né hoje, né? Não sei, na próxima vez eu vou contar. Mas não falou não fica preocupado com isso, Wagner, porque senão você vai ficar preocupado com isso, você perde o seu pensamento, né? É isso que eu ia comentar. Se ele não comenta, acho que ninguém ia perceber que ele fala, né? Eu, pelo menos, nunca percebi, assim, fiquei prestando atenção. Agora... É porque eu vi a palestra que eu fiz e eu achei ridículo essa maneira. Me incomodou bastante. E o mentor até falou lá para o seu Cris que eu tinha falado 102 vezes a palavra André. Você foi assistir, você contou? Contaram. Mas e você, contou quando você assistiu? Não, não tenho mais... Tenho desgosto de ver isso. Conta para conferir. Não. Vai saber se não era o espírito zombeteiro que estava falando isso. Entendeu? Vai lá ver mesmo a verdade, se você falou 102 vezes o né. Né? Né? Eu acho que não... Enfim... Pode ser que falou 12, aí colocaram um zerinho a mais ali. Sabe como que é, né, Tiago? Cada um que conta aumenta um conto, não é assim que falam? Aumenta um ponto, não lembro como que é o ditado, mas é isso, cada um que conta aumenta um ponto. O meme que eu ia falar é que eu assisti hoje um videozinho, essas coisas de Instagram também, bobagens, que a mulher ligava para a nutricionista falando que ela estava super feliz, né, com a dieta, que queria contar o passo dela, que ela só tinha comido meia caixa de bis. Aí, ela estava no telefone, ela falou assim, como eu não posso comer meia caixa de bis? Você não disse que eu tinha que reduzir a metade? Então, a minha vontade era comer uma, eu comi meia. Ela falou assim, como assim comer um bis? Quem que come um só bis? Ela discutia no telefone, né? Quem come um só bis, ela falava, não é de Deus, não é humano. Aí eu dei risada, por quê, gente? Porque eu não posso comprar bis. Eu não tenho disciplina para comer uma caixa, para comer bis. Eu vou comendo, então eu já não compro. Então, o jeito de eu me livrar da tentação é não tendo bis. Porque se tiver o bis, eu vou comer pelo menos meia caixa, assim, numa sentada, sem perceber. Sem perceber, comi meia caixa de bis, né? Então, a gente tem que, às vezes, pensar nesses gatilhos, o que dispara a gente para tomar uma decisão ou outra e evitar esses gatilhos, né? Então, eu estou brincando do bis, mas tem coisas que a gente realmente age sem pensar.
Então, vamos voltar lá atrás e pensar o que me levou a agir sem pensar em determinada situação, em determinado momento, e evitar aquele gatilho, né, até a gente realmente se conscientizar. Mas era só uma brincadeira do bis, né? Alguém tem as tentações aí para compartilhar com a gente, que está precisando livrar, né? A minha foi só do bis. Mas é claro que tem outras, muitas outras. É mais fácil falar as que não tem, né? Para acabar. São muitas. É importante a gente ir vendo onde o calo aperta mesmo, né? Cada dia a gente vai descobrindo um pouquinho, não é fácil, mas vamos lembrar que hoje a gente já está melhor do que ontem, né? E que assim será sempre. Daqui a um ano a gente vai estar melhor do que hoje. Então, e o recurso da oração está aí para a gente nos auxiliar a enfrentar isso. Não vai faltar ajuda quando a gente se conectar, quando a gente chamar. Sim. Porque realmente, muitas vezes a gente esquece que existe o poder da oração. A gente fica tão impulsivo com as nossas atitudes que esquece que existe Deus, vamos dizer assim. Esquece que existe Deus. Agora é só eu e essa pessoa que eu quero bater nela. Aí você esquece que existe Deus. Então, nesses momentos aí que a gente tem que tentar ter esse costume de... É tipo um termostato lá, que ele, quando passou da temperatura, ele aciona. Então, a gente tem esse costume de quando a gente chegar num grau fora de controle, tem alguma coisinha no nosso cérebro que liga um alerta assim, você ultrapassou o seu limite e você tem que pedir ajuda agora, você tem que fazer uma oração. Então, se a gente tiver esse costume, a gente vai passar por essas tentações e resistir. O auxílio vem. E mesmo, né, gente, sobre o perdão, né? Às vezes o perdão não é imediato, porque na hora a gente está muito machucado, muito ferido, muito triste, muito desapontado com a pessoa, né? Então a gente tem que viver essas emoções, esses sentimentos, e aí construindo esse perdão dentro da gente ao ponto daquilo já não ser mais um mal pra gente, né? Então a gente realmente perdoa quando a gente entende que a pessoa tomou determinada atitude ou fez tal coisa pra gente, mas que aquilo também foi um ato, não vou falar de desespero, mas um ato sem pensar, às vezes, da pessoa. Impulsivo, né? Ou às vezes até premeditado, mas aí a gente entendendo que é o que aquele espírito é, então ele vai ter muito mais o que aprender, né? Então, assim, também não queiram ser falsos perdoadores, entendeu? Ah, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Se não tiver, gente, vive aquela dor mesmo, vive aquela tristeza, né? Vive aquela chateação, aquela irritação, mas entendendo que você tem que viver aquilo, mas aquilo não pode ser perene na sua vida, né? Senão você vai ficar carregando aquela mágoa como uma pedra pesada e a pessoa nem lembra mais da sua existência e você continua carregando aquela pedra pesada, né? Então vive, é como se fosse um momento de luto, vive aquele luto, vive aquela dor, mas depois deixa passar, né? Deixa pra lá, né? Como a gente fala, deixa pra lá e vou seguir minha vida, né? Aí a gente vai começando a entender eu acho que o ponto maior do perdão é quando a gente consegue fazer orações para aquela pessoa, orações sinceras, né? Aí de fato a gente realmente a perdoou, pedindo luz para o caminho dela, pedindo boas orientações, bons sentimentos, aí a gente perdoou. A gente não precisa falar que perdoou, a gente não precisa falar eu te perdoo, porque quando a gente fala assim eu te perdoo, a gente se coloca numa posição de superioridade também. Eu estou superior a você. É lógico que se a pessoa fala assim eu te perdoo, quer dizer, você me perdoa, você me desculpa, aí sim, você fala sim, tá tudo certo, tá tudo bem, né? Mas é diferente daquele ato de que como se eu fosse a rainha, né, ou o imperador, falando eu perdoo você porque eu te julguei e te absolvi. Então, essa é um pouquinho a diferença, né? A gente vai aprendendo. Tamo junto, não é? Não é, Wagner? Né, Wagner? Não pode falar em gíria. Não pode falar em gíria. Não pode? A gente tem que falar não é, em vez de né, porque né é uma abreviação de não é.
tá bom? Também não é tá bom, é esse tá bom? Vai ficar chato isso, hein? Ai, gente, desculpa, é que tem dia que dá vontade de brincar mais um pouquinho, né? Mas acho que faz bem também. A alegria e o bom humor faz bem para nossa alma, né? Então, quem hoje se habilita a fazer uma oração, um ato de adoração a Deus? Depois da aula de hoje. Depois da aula de hoje. Né? Ai, que vergonha! Eu faço, gente. Eu me preparei a semana inteira para isso, eu sou muito tímida. Ai, Luciana, a gente vai estar de olho fechado. Tem vergonha. A gente não vai nem estar te vendo, entendeu? Tá, mas eu sou igual o Wagner, assim, eu não sei falar palavras bonitas, enfim. Não é isso que importa. Não vai sair nada bonito, pode ter certeza vai sair disso. Bonito porque vai sair do seu coração. Então só vai sair coisa bonita, tá bom? Tá bom. Vamos lá, então. Vamos elevar nossos pensamentos ao Mestre Jesus, a Deus. Vamos primeiro agradecer por essa aula de hoje, por termos aprendido um pouco mais e evoluído um pouco mais. Agradecer pela nossa saúde, pela nossa inteligência, pela nossa vida. Gostaria de pedir proteção para nós e para os nossos familiares, que o Senhor visite cada lar, visite também o cristão, que dê assistência necessária a todos aqueles que buscam a sua ajuda e que seja feita sempre conforme a tua vontade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, salve Jesus e graças a Deus. Olha que beleza, Luciana. É uma futura palestrante que foi revelada aí. Não sou não. Luciana, é isso, não tem mistério. Mas obrigada. Não tem mistério, não tem segredo, só a gente falar, né? É isso que é importante. Obrigada pela oração, viu? Eu que agradeço. Obrigada mesmo. E aí, gente, tudo certo então? Então, boa semana.